Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando total dependência da graça de Deus, com a seguinte lição: chamado à confiança que gera segurança. Chamado à fé, confiança que gera segurança. Hoje nós vamos ver confiança na providência divina. Ontem nós estudamos um pouco sobre o amor redentivo, ou seja, a confiança na redenção divina. Então, nós vamos ver o que é providência e o porquê que nós temos que ter confiança na providência divina. Então, a primeira pergunta é: o que é providência divina? Nós vamos ver que a outra área da vida cristã em que somos muitas vezes instabilizados pela nossa falta de confiança é a providência de Deus. Nós vimos ontem um pouco sobre isso, que muitas das vezes nós somos tão fracos que levamos a duvidar do amor redentivo de Deus por nós. Mas vimos que quando nós deixamos de olhar para as circunstâncias e olhamos para a cruz de Cristo, nós temos a total certeza do amor divino derramado em nós, através do Espírito Santo e através do sacrifício de Cristo por nós naquela cruz, para provar esse amor redentivo. Então, nós vemos que a outra área da vida cristã em que nós temos muita dificuldade de confiar é a providência divina. Mas o que é a providência divina? A providência de Deus são seus atos de cuidado por nós, em nossas necessidades dia a dia. Ou seja, é a intervenção divina na história em favor do seu povo, em favor daquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, a providência divina são os atos de Deus que ele tem de cuidar dos seus filhos. Então, isto significa a providência divina. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, mostra: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então fica claro, nós temos que pegar tudo aquilo que nos causa ansiedade, lançar sobre Cristo, e ele está cuidando de tudo, e ele está cuidando de nós. Por isso, ele providencia os meios para cuidar da nossa vida e da nossa história. A falta de confiança na providência divina é comum? Nós vamos ver que sim, é comum. E outro fator: a falta de confiança na providência de Deus é muito mais comum do que a falta de certeza do seu amor redentivo. Então nós desconfiamos muito mais da providência divina do que do amor redentivo dele por nós. Por quê? É comum muitos cristãos terem a certeza da vida eterna, mas não conseguirem confiar que Deus proverá o alimento para o dia seguinte, e duvidar da promessa de Deus, como nós vamos ver. Então, é muito comum nós confiarmos tanto no amor divino, no amor redentivo, entretanto, naquilo que nós temos necessidades, do alimento, do vestuário, da saúde, nós muitas das vezes duvidamos da providência divina, que Deus vai providenciar aquilo que nós temos necessidade. Então, nós vamos ver qual é a promessa divina. Se nós olhamos para a cruz e vemos que a promessa de Deus é a redenção por meio do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, e temos essa certeza pela fé, nós temos que olhar também que Deus promete
cuidar da nossa vida, cuidar da nossa história, cuidar daquilo que nós temos necessidade. Então, da mesma forma que nós cremos e confiamos no amor redentivo, nós temos que crer e confiar na providência divina, porque é promessa dele. Deus prometeu cuidar do seu povo. Aonde que está esta promessa? Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então você vê que a promessa dele, de maneira alguma, ele vai nos deixar, de maneira alguma, ele vai nos abandonar. Ou seja, ele está sempre cuidando da nossa vida, da nossa história, do nosso viver diário. Então nós temos que confiar nisso. Contudo, nós vamos ver que antes da promessa, ele exorta: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, ele exorta: esteja contente com o que você tem. E assim promete cuidar das coisas necessárias para o nosso dia a dia. E Jesus vai explicar isso através do seu ensino. Mas antes, queridos, a avareza é o amor excessivo ao dinheiro. A avareza é o amor excessivo, possessivo naquilo que nós temos. Ou não temos e queremos para ontem. Então, isso é avareza. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai com aquilo que você tem. Contentai com aquilo que Deus tem te dado, dia a dia. Porque Jesus vai explicar no seu ensino. Então, qual é o ensino de Jesus? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Então, o que Jesus está nos ensinando? A não estar ansiosos com aquilo, com o que vamos comer, com o que vamos beber, ou com o que vamos vestir. Basta confiar no agir providencial de Deus, que Ele vai providenciar tudo aquilo que nós temos necessidade. O ensino de Jesus reflete o cuidado de Deus nas áreas essenciais, como vestuário e alimento. Por isso, sua exortação é não ficar ansioso, não ficar inquieto com o que comeremos ou com o que vestiremos.
Deus está cuidando de tudo. Ele está providenciando tudo aquilo que nós temos real necessidade para sobreviver. Mas, queridos, temos que ter consciência também que a nossa atitude é confiar na providência divina. Não estamos proibidos de pedir o que desejamos, mas temos que ter consciência que o que Deus fará é por sua imensa graça e devemos ser gratos. Contudo, a promessa dele para nós é cuidar daquilo que temos real necessidade. Por isso, a oração do Pai Nosso, o pão de cada dia dá-nos hoje. Ele vai dar aquilo que nós temos real necessidade no dia a dia. Não estamos proibidos de pedir alguma coisa ao Senhor. Se Ele fazer, é por causa da sua graça, não é promessa. O que Ele prometeu é que Ele vai cuidar daquilo que nós temos real necessidade no dia a dia. Qual deve ser a nossa atitude em relação à providência divina? A providência divina é bíblica e reconfortante, pois sabemos que tudo o que necessitamos para viver, Deus está cuidando e devemos estar contentes. Então nós temos que ter esta consciência, né, que a nossa atitude com relação à providência divina é confiar, é crer, é depositar a nossa fé em Deus, que Ele está providenciando o melhor para a nossa vida. E nós temos que estar contente com isso. Em 1 Timóteo 6, versos 7 e 8, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, Paulo está dizendo que nós não trouxemos nada para este mundo e nós não levamos nada deste mundo. Se temos sustento para sobreviver, estejamos contentes. A teologia da prosperidade, ela insiste em dizer que você tem que ser rico, tem que ter tudo do bom e do melhor. Mas a teologia bíblica da palavra de Deus nos mostra que nós temos que estar contentes com a providência de Deus no nosso dia a dia. Ele providencia o melhor para sobrevivermos. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo, ó Pai. Que possamos estar contentes com o que o Senhor tem feito para a nossa sobrevivência neste mundo. Nós não somos dono nem do ouro e nem da prata, mas o Senhor é. E o Senhor tem investido na nossa vida espiritual. Cristo Jesus morreu para nos mostrar o seu amor redentivo. E a nossa vida secular, providenciando os meios para que possamos ter o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dá todos os dias para sobrevivermos. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que comemos, pela água que bebemos e por tudo aquilo que vestimos, porque o Senhor tem nos dado condições para viver e sobreviver. Abençoe cada família, cada casal, cada filho, restaurando os relacionamentos, fortalecendo o amor, o diálogo, trazendo a paz dentro de cada lar. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. Seja feita a tua vontade em todos os momentos. Perdoe os nossos pecados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.